Então, gente, mais uma vez, poxa, muito bom estar aqui de volta com vocês. Acho que quase todo mundo ficou sabendo, né? Eu tive o Covid. Graças a Deus, né? Não fiquei grave, mas passei algumas dificuldades. E é legal porque até a gente depois comentar um pouco sobre isso, porque com certeza, né? O yoga, a meditação, o pranayama me ajudaram a recuperar mais rápido, né? A gente sabe que o Covid ataca muito o pulmão, e aí eu estava fazendo bastante limpeza do pulmão, bastante pranayama, e não fiquei internado, graças a Deus, mas fiquei aí uns 14 dias me recuperando. Mas estamos aqui para falar sobre como a gente percebe a evolução no yoga, né? Primeiro, dar os Vamos mar... parabéns aí ao Rodrigo e à equipe que, poxa, ficaram a semana inteira aí conversando com vocês sobre vários temas. Eu assisti alguns muito bons e muito legal, porque a gente vê um outro lado também, né, Rodrigo? Porque você, além de ser meu sócio, meu parceiro nesse projeto, você mergulhou de cabeça no yoga, né? Desde que a gente se conheceu mais, você já fazia, mas e você falar das suas transformações é importante para os alunos perceberem que é possível, né? Essa é a primeira coisa, porque muita gente ainda tem aquela visão: ah, mas será que o yoga é para mim? Será que eu posso? Será que eu vou evoluir? Será que eu vou? E a gente sabe que se a gente der chance, se a gente der uma abertura, o yoga é para todo mundo. Isso aí não tem dúvida, né? Na verdade, cara, pô, não, foi um, como eu estava falando antes, foi um privilégio mesmo poder dividir um pouco da minha experiência aí com as pessoas, né, poder ajudar de alguma forma. Eu falava, né, até sempre, se eu conseguir passar uma mensagenzinha, uma coisinha que faça ali a diferença, cara, eu já fico muito, muito grato eu ficava, né? E aquele negócio, né, que a gente fala muito no yoga, né? Às vezes, quando a gente presta o serviço, o maior beneficiado somos nós, né? Então, parece que eu saía até com mais energia. Às vezes, eu ficava até com. Porque aqui é à noite, né? De manhã e à noite aqui, às vezes eu ficava até com dificuldade de dormir, porque eu falava tanto, me empolgava tanto, que aí o negócio ia num jeito que era ficava com muita, muita alegria mesmo. Mas vamos lá, a gente pode marcar um dia, Tiago, até para você falar essa questão, né? Vamos marcar um tema, um dia específico para você falar como o yoga te ajudou a superar de uma forma mais tranquila, passar de uma forma mais tranquila pelo Covid. Acho que isso aí pode ajudar muita gente também. Isso, vamos fazer uma live só sobre isso. Aí a gente conversa bastante. Gente, então o tema hoje é a gente como perceber se eu estou evoluindo no yoga, né? E aí, lógico, tem várias maneiras da gente pensar, né, sobre isso, vários aspectos que a gente vai conversar sobre isso. Mas o primeiro que eu gosto sempre de colocar como um parâmetro, né, se eu estou realmente evoluindo no yoga, é eu estou mais feliz. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Para mim, é o parâmetro mais importante de todos. Porque, assim, a gente fala tanto, né, no Vedanta e no Yoga, você é a felicidade que você. Eu até trouxe um texto aqui do professor para falar isso. Você é a felicidade que você busca, a felicidade está dentro de você. Não adianta procurar nos objetos, nas pessoas. Então, se eu estou fazendo yoga, né, que é uma prática de autoconhecimento, de mergulho para dentro de mim mesmo, na meditação, no yoga, eu tenho que estar me aproximando dessa felicidade. Esse é o primeiro parâmetro, né? Então, assim, eu sempre pergunto, meus alunos já sabem até dessa brincadeira, né? Depois de 1 ano, 2 anos, o que você mudou? Ah, eu estou mais flexível. Tudo bem, isso é ótimo. Ah, eu tenho mais saúde. A gente vai falar sobre isso. É ótimo também. Mas você está mais feliz com você mesmo, mais feliz com a vida, mais feliz com seus relacionamentos? Então é isso que a gente deseja, né? A maior evolução que a gente pode ter é encontrar essa felicidade. É lógico que não é uma felicidade que não vai ter desafios, que não vai ter problemas, que não vai ter, por exemplo, o Covid. Isso acontece, né? A vida é feita de desafios. Mas mesmo nesses momentos, mesmo em momentos difíceis, você vai estar em contato com a sua felicidade interior. Então, esse, para mim, quando a gente começa realmente a viver o yoga,
né, que a gente fala muito isso, não só, eu faço 2 vezes por semana online com o Thiago, é muito bom, eu saio tranquilo da aula. Isso é ótimo, não estou dizendo que é ruim, já é um ótimo começo, mas vocês sabem que a gente fala, tem que fazer todo dia, praticar todo dia, dar uma estudada, ler, né? Meditar, respirar. São esses pequenos exercícios, né, que a gente chama de sadhana, repetido diariamente, que vai construir essa felicidade mais perene. Que apesar dos problemas, apesar das dificuldades que a gente vai ter, e todo mundo tem, a gente vai manter o nosso nível de felicidade alto. Então, Rodrigo, esse era assim. Eu até trouxe uma frase curta do professor, só para reforçar isso, que ele fala assim: ó, felizmente, felicidade não é coisa que os outros possam nos dar. Felizmente, felicidade é também algo que ninguém nos possa tomar. Então, ou seja, ninguém pode me fazer feliz, me dar a felicidade, mas também ninguém pode tirar minha felicidade, porque eu sou a própria felicidade. Então, se eu ficar esperando que tudo dê certo, que o mundo vire cor-de-rosa, que acabe os problemas do mundo para eu ser feliz, eu não vou ser feliz nunca. Mas também ninguém vai tirar essa felicidade, mesmo o Covid, mesmo questões financeiras, mesmo questões de relacionamento. É lógico, nós somos seres humanos, nós vamos, né, interagir com essas emoções, nós vamos sentir, mas a base da felicidade, ela fica ali para te preservar. E esse é o caminho. O caminho do yoga é esse, é você viver, né, nesse estado de uma felicidade mais perene, sem tantos altos e baixos o tempo todo, né? Não, que bom, Thiago. Pô, você já respondeu um monte de pergunta que eu tinha separado aqui, cara. Mas podemos acabar. Obrigado, Namastê, Thiago. Não, mas vamos lá, Thiago. Uma pergunta que até que eu tinha separado aqui é o seguinte. Porque a gente vê, né, que tem gente que começa no yoga, só que ao invés da pessoa evoluir, ela regride. É possível regredir no yoga? A pessoa depois. Vou até reformular a pergunta. É possível, depois que a pessoa tem contato com o yoga, ela regredir? Você acha que pode Então, ser que aconteça com mais. eu acho que assim, o que acontece é que as pessoas elas começam, né? Muitas vezes acontece isso, a pessoa começa, ela tem uma evolução rápida, né? Se sente mais feliz, mais tranquila, mais saudável. Só que, como tudo na vida, uma mudança profunda requer uma disciplina e requer um tempo, né? Eu preciso. Isso está nas escrituras, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, não. Ele tem que ser diariamente, durante um tempo, durante um longo tempo, né? E às vezes as pessoas, como elas têm essa melhora rápida, o professor até alertava sobre isso. Às vezes a pessoa tem uma melhora tão rápida que pronto, ela acha que ela resolveu o problema. Então vamos dar um exemplo prático. A pessoa é super estressada, vivia brigando, vivia reclamando. Aí começa a fazer yoga. Aí faz 1 mês, 2 meses, começa a meditar e tal, começa a baixar essa ansiedade, esse estresse, fica mais tranquila. Aí pensa assim, pronto, já não sou mais estressado e ansioso, não preciso mais fazer yoga. Aí volta os hábitos antigos, para de praticar. Aí volta tudo atrás de novo. Então, assim, o que eu acho é que a pessoa, às vezes, muitas pessoas não têm a determinação de se manter praticando. Mesmo que vai ter momentos que a gente vai ter uma prática um pouco maior, ou um pouco menor, um pouco mais intensa. Às vezes eu só vou conseguir fazer 10 minutos de meditação num dia. Tudo bem, mas eu fiz. Não adianta eu pensar assim, se eu não vou fazer yoga, se eu não vou fazer não sei o quê, só tem. Então é melhor não fazer nada. Não, faz 10 minutos. Agora, o que eu acredito muito é que a pessoa realmente, quando ela tem contato com esse conhecimento, coloca em prática, né, sente a transformação na vida dela, ela pode até, por questões da vida e tal, se afastar durante um tempo, né? Mas ela tem ali a sementinha, ela sabe, poxa, eu sei o que eu fiz que deu certo.
Eu posso ter me afastado por questões aí da vida, por questões de dificuldades, mas eu sei que se eu retomar e se eu fizer direitinho como eu fiz da outra vez, eu retomo aquele estado que eu tinha, né? E isso a gente escuta muito, né, Rodrigo? O Rodrigo mesmo pode contar um pouquinho que ele passou um período um pouco assim, mas ele escuta o tempo todo. Poxa, aquela época que eu praticava todo dia e tal, que eu tinha disciplina, eu estava bem, equilibrado, saudável. Poxa, aí veio o trabalho, veio o filho pequeno, não sei o quê, me afastei. Poxa, aí comecei a ficar agitado de novo, aí voltei, aí agora estou. Então, não é, Rodrigo? Isso não acontece? Exatamente. Não, eu falei bastante isso aí na semana passada, eu contei um pouco disso daí, contei até, acho que foi na aula de segunda ou terça-feira da semana passada, que eu coloquei, contei um pouco de como eu consegui praticar todos os dias esse ano, e aí eu falei exatamente do que me tirou, né, do que me fez me desafiar a voltar a praticar diariamente. Mas tem também uma questão, né, Tiago? A pessoa, foi até o que eu falei aqui, que é que é meio estranho, né? Quando a pessoa ela vê, ela não tem como desver, né? Quando ela enxerga o caminho, como ela entende esse caminho, ela pode até se desviou, tal, mas ela, se ela precisar, ela consegue voltar mais rápido, né? Tem isso também que você Não, falou, né? sem dúvida. Você sabe que eu costumo dizer, né, nesse assunto, que eu acredito que é uma escada, né? Que a gente vai subindo degrau a degrau, mas o degrau de trás ele vai apagando, né? Não tem como a gente virar depois que a gente tem contato realmente, né, com esse estilo de vida, com uma vida mais natural, mais feliz, mais saudável, eu virar e falar assim, isso é tudo besteira, eu vou voltar para minha vida antiga, que se dane, né? Porque a gente tem conhecimento. Depois que tem o conhecimento, é lógico, a gente continua trabalhando, continua estudando, continua praticando para ir subindo. Mas voltar atrás e falar assim, não quero mais não, eu não acho que seja possível, porque é um conhecimento que transforma tanto a gente, né? É o que eu estou dizendo, a gente pode parar no degrau, a gente pode tropeçar um pouquinho, a gente pode, não estou conseguindo subir, vou ficar aqui, não sei o quê, né? A gente pode, no momento, sentar ali e, né, parar um tempo, mas a gente vai ter. Porque é até uma questão, né, se a gente espiritual nesse ponto, é uma própria questão da evolução do ser. Né? A gente veio aqui para encontrar essa felicidade, para encontrar essa luz, para encontrar essa espiritualidade. Então, tudo na nossa vida é como se fosse empurrando a gente escada acima, né? Eu posso às vezes não querer ver, fazer, né? Não, mas eu não vou abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo, não quero ter disciplina, não quero ninguém mandando o que eu vou fazer, né? Tem várias desculpinhas que o nosso ego, o nosso cérebro fica criando, né? Mas para que todo dia? Não sei o quê. Aí você, só que a própria evolução ela vai te empurrar para voltar para o caminho, para voltar para o caminho, para voltar para o caminho. E às vezes até um sofrimento, né, Tiago? O sofrimento ele está te empurrando para crescer, né? É o que Sem às vezes dúvida. a gente, antes, sem praticar o yoga, às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Mas depois que a gente começa a ver, tira esse véu, né? Que é o que é muito falado no yoga, tira esse véu da frente, quando a gente consegue ver, a gente consegue até enxergar. Às vezes pode até ser difícil, né? Às vezes não é fácil, às vezes a gente olha assim, pô, mas o que isso aí tá me ajudando? Mas a gente sabe que no fundo ele está trazendo o objetivo é a nossa evolução, né? Sem E, dúvida. Essa coisa do sofrimento, eu diria que muitas vezes, né, é o maior combustível, né? Porque assim, a gente às vezes a gente tem muito essa coisa de ficar procrastinando, né? A vida não tá boa, a saúde não tá boa, eu tô com insônia, tô com pressão alta, tô cheio de problemas de saúde e eu fico continuando me alimentando mal, dormindo mal, me estressando, brigando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Eu sei que isso está virando uma bomba relógio, mas eu vou deixando, eu vou deixando. Aí quando a gente tem realmente, né, a gente fala, quando o sapato aperta, né, a gente sente a dor ali, aí a gente fala, caramba, agora eu tenho que acordar, né? Só que muitas vezes, infelizmente, quando a gente percebe,
a gente já está com alguma doença instalada, né? Uma pressão alta, diabetes, estresse, ansiedade. Então, o ideal é que a gente perceba, nossa, eu não estou bem, né? Eu estou saindo do meu equilíbrio, então eu preciso retomar a prática, eu preciso... Mas o professor falava isso, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, a mudança mesmo, a mudança mais profunda acontece quando a gente tem uma crise, né? Agora, tem coisas, por exemplo, né, para a gente refletir. Esse Covid, né, essa pandemia que o mundo todo está passando, é um momento de reflexão, né, de dor para a humanidade inteira, né? Então, não tem ninguém que possa dizer assim, ah, não, está tudo ótimo, 100%, não tem problema nenhum. Não existe. A humanidade inteira está passando um momento de estresse coletivo, né? De ansiedade, de medo, de preocupação. E é natural, é uma coisa, né, única na história. Então, a gente pode... É isso que é o interessante. Não é que a gente vai chamar a dor, mas a dor ela vai vir. E quando ela vier, que a gente use esse desafio, esse estresse, essa dor, como um professor. Então, nesse momento que está todo mundo passando por esse estresse coletivo, é um momento também muito propício para a gente mudar, né? Para a gente realmente fazer o que a gente precisa fazer para mudar a nossa história. Então, a gente tem escutado muito dos alunos, né, Rodrigo, no curso, nas nossas aulas, que a gente é muito interativo, né? Principalmente a nossa aula de sexta-feira do Yoga para Nervosos, que a gente conversa muito com os alunos, e a gente tem escutado histórias lindas, né? Dentro da pandemia, as pessoas praticando mais yoga, mais meditação, conseguindo cuidar melhor emagrecendo, cuidando da saúde, ajudando as pessoas. Então, assim, coisas que, de repente, se não tivesse a pandemia, estaria todo mundo, cada um, né, muito preso ao trabalho, família, correria e tal, e não teria esse tempo também para aprofundar as práticas, né? Então, você vê uma coisa que é difícil, que é ruim, que está tirando a vida de muita gente, né? Mas também está trazendo uma oportunidade para muita gente mudar, né? Não, você estava falando dessa questão, né, do problema que a gente às vezes vai deixando passar, vai deixando passar. Eu tenho até um exemplo que eu uso aqui, que é da questão da louça, né? Às vezes você deixa a louça ali, aí você não. Se você lava rápido, usou, lavou, é mole, né? Sai às vezes rapidinho a sujeira. Mas aí você deixa ali, de repente, até o dia seguinte. Aí na manhã do dia seguinte você não lava, você deixa para a noite. Aí você viaja, voltou, a louça ainda está lá. Aí quanto mais tempo passa, mais difícil, né? Fica de você remover ali a sujeira. E eu acho que o problema é a mesma coisa. Quanto mais a gente passa, tem louça às vezes, que se você deixar muito tempo, tem até que jogar fora, né? Então aqui não tem mais jeito. Então é essa questão da gente, eu acho que todos nós, né? Não tem como falar, não, eu sou, não sou. Acho que todos nós somos procrastinadores, né? Então eu acho que essa é a questão que o yoga vem trazendo da disciplina. Alguém colocou aqui, a Karine colocou, meu grande problema é a disciplina. Isso eu acho que é o maior problema de todos nós e, ao mesmo tempo que é o maior problema, é a solução para todos nós, né? Que colocou a disciplina, coloca ali no reloginho, o negócio acontece, mas ela botou, mas meu grande problema é a disciplina, mas veja as aulas sempre, as aulas teóricas sempre, está difícil a disciplina para a prática. Sou mais responsável nos pranayamas. Esse é o caminho, né? Tá colocando um pouquinho e aí depois, né, começa a sentir os resultados, né, Tiago? Aí Isso, vai evoluindo. Karina, mas perfeito, assim, porque assim, é o que eu falo também, né? É uma questão também da gente se apaixonar, né? Gostar, praticar com prazer e também sentir esses benefícios. À medida que os benefícios, a gente vai mantendo a prática, os benefícios eles vão aumentando, né? E você vai criando esse estado de saúde plena, que a gente chama, né? De uma saúde feliz, de uma vida com propósito, né? Da vontade de ajudar outras pessoas,
Então, independente de qual prática você está fazendo, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Eu sou um professor muito bonzinho. Eu falo assim, eu adoro fazer asana. Então, faz asana todo dia. Eu adoro meditar. Então, medita todo dia. Eu adoro pranayama. Então, faz pranayama todo dia. Eu adoro estudar Vedanta. Então, estuda Vedanta todo dia. Porque uma coisa vai puxar a outra, sabe? Isso não tem como separar. À medida que você vai evoluindo no pranayama, vai te dando mais possibilidade de meditar melhor. À medida que você medita melhor, você entende melhor o Vedanta. À medida que você entende melhor quem você quer praticar mais, para se conhecer mais. Então, assim, não importa se... eu prefiro asana, Thiago, eu gosto de asana. Então, faz todo dia. Agora, é lógico, né, que a gente tem dentro do método Hermógenes um pouco de alguns parâmetros, né? Não é fazer o asana, como a gente às vezes vê aí em outros lugares, só como um exercício físico, né? Eu vou ficar 2 horas ali, vou fazer não sei quantos minutos dessa postura, depois eu vou fazer não sei o quê, depois criando coisas como quase que uma musculação mesmo. Tudo bem, eu respeito outras linhas, mas no método Hermógenes, o Hatha Yoga, né? Tem asanas difíceis, tem asanas que vão te desafiar, tem asanas que são cansativos, mas tudo tem um limite, porque a gente não pode misturar yoga com ginástica e musculação. Ginástica e musculação é muito bom num outro momento. Agora, aproveitando que eu entrei nesse assunto do asana, né, Rodrigo? Vamos retomar lá no início, né? Você falou, o tema hoje é como ver a minha evolução, né? Aí vamos falar um pouco também em cada ponto. Então, assim, qual é a minha evolução que eu posso ter no asana, né? Por exemplo, o asana postura, né, gente? Que é a parte mais conhecida, digamos assim, do yoga aqui no Ocidente, são as posturas, né? Então, o método Hermose é baseado em Hatha Yoga. Hatha Yoga, um dos preceitos principais é a postura. Então, por que fazer asana? Porque o asana, gente, ele vai trabalhar o corpo físico, mas não só o corpo físico, ele vai trabalhar o corpo espiritual, o corpo de energia, que é o corpo prânico, o corpo de pensamentos, as emoções, os bloqueios que a gente tem. Então, assim, Hatha Yoga não é ginástica, porque ele vai num nível muito mais profundo do corpo. Agora, aí que a gente tem que entender. O asana é importante? É importante, muito importante. O asana é a coisa mais importante do yoga? Não. Ele é um dos pilares do yoga. É importante, a gente deve fazer, mas a gente não pode parar no asana. Agora, e como que eu sei se eu estou evoluindo? Aí que é uma questão interessante, porque vai depender também, né, gente, do como cada um começou e como cada um está, né? Por exemplo, qual é a minha condição de saúde, quantos anos eu tenho, se eu tenho alguma limitação, se eu não tenho, se eu tenho alguma doença, se eu não tenho. Agora, a evolução no asana, ela é natural. Se você praticar regularmente, aos poucos, sem forçar demais, sem sentir dor, sem exagerar, naturalmente o seu corpo ele vai aceitando aquela postura. Por isso, no método Hermose, a gente tem aquela questão de repetição da série, né? Então, você vai fazendo, repetindo aquela aula, e isso, todos os alunos que estão aqui podem comprovar, por favor, quem quiser dar algum depoimento nesse sentido. A gente começa no primeiro dia de aula lá, a série nova, aí eu passo uma postura nova. E sempre tem aquela pessoa que pensa assim, caramba, essa postura é difícil, eu não vou conseguir, mas é muito, por que botou essa postura? Aí ela vai praticando, toda quarta-feira, depois repete, outro dia, vai. Aí 3 meses depois, você vê aquela mesma pessoa fazendo aquela postura certinho, tranquilo, suave. Então, a evolução no asana, ela é quase que natural. Isso faz parte até do exercício mesmo, né? Digamos que você queira aprender a fazer caminhadas longas, né? Você vai começar 20 minutos, meia hora, todo dia, todo dia. No final de 2, 3 meses, você vai estar caminhando 1h30, 2 horas, né? Tranquilo.
porque o corpo ele foi se acostumando. Então, o asana, a evolução... E aí tem uma historinha que eu gosto de contar para os alunos, né, Rodrigo? Para até incentivar, né? O próprio professor Hermógenes, ele conta isso num livro dele, acho que é no Autoperfeição até, que ele, quando começou a praticar o Hatha Yoga, ele tinha saído da tuberculose e ele tinha feito superalimentação e tomado muito remédio na época, né? Então ele se viu muito debilitado fisicamente, apesar de curado da tuberculose, mas ele não tinha fôlego, ele não conseguia fazer exercício, ele estava obeso, ele estava todo duro, ele mesmo falava que estava todo duro. E aí ele começou a praticar asana, né? E até aquela história engraçada que ele praticava dentro do banheiro, né? Escondido, porque era proibido pelo médico. Aí ele fazia devagarinho. Ele falou que ele levou 3 anos para conseguir fazer uma postura, né? Aquela postura da pinça, né? Que a gente está sentado e vai com as mãos em direção, perna esticada, vai com a mão em direção ao pé. Ele, para pegar no pé dele, ele levou 3 anos praticando. Então, assim, isso é um exemplo de que tem que ter paciência e que você vai chegar lá. Agora, não adianta. Em uma aula eu quero pegar meu pé, eu quero fazer isso, quero fazer... Aí, se forçar demais, pode machucar. Então, a evolução do asana, ela é natural, suave. E o que isso vai me adiantar, Thiago? O que vai me adiantar? Vai trazer muito mais saúde, porque, como eu estou falando, você vai ter um corpo mais flexível, um corpo mais forte. Você vai respirar melhor, porque você vai começar a perceber que o asana tem tudo a ver com respiração. Você vai se concentrar melhor e você vai sentir que a gente tem no nosso corpo, muitas vezes, alguns bloqueios, né? Alguns nós, algumas dificuldades que o asana ele vai liberando. Então, em termos de asana, também tem essa evolução, né? A gente só não pode querer correr, não pode querer exagerar, né? Eu estava fazendo umas anotações aqui, Thiago, quando você estava falando, essa questão da evolução do asana, né? Pensar aí num dos preceitos do yoga, né? Que é a questão do desapego, né? E você foca ali, porque também não pode, claro, você tem um objetivo, mas você sai um pouco, né? Você foca no processo. Qual é o processo? Eu vou praticar todo dia. E aí, desapegando do resultado, que o resultado, ele com certeza, ele virá, né? Ele com certeza, ele virá. Com certeza você vai evoluir. Vai chegar um momento que você não tem como passar, que sua mão estica só até um determinado lugar. E a sua perna. Mas a evolução, ela chega, né? É normal com o tempo. E uma outra coisa que eu anotei aqui, que também se tinha falado anteriormente, dessa questão de que o todo, porque às vezes a pessoa ela começa, né? Ah, não, eu só estudo, ou eu só pratico a meditação, eu só faço asana. Isso daí, a hora que ela for encaixando as outras atividades, aí ela vai evoluindo, né? Fica até mais fácil, né? Eu acho que é até por isso que quando a pessoa está começando, eu não sei se aconteceu isso contigo, mas quando você começou, você deve ter sentido assim um salto, né? Foi assim um negócio assim, porque vem uma evolução rápida, porque é uma transformação muito grande, né, de estilo de vida. Você consegue lembrar mais ou menos aí como foi quando você começou? Até anotei aqui, ó. Tinha até anotado essa pergunta. Você sentiu algum momento que você evoluiu mais rápido? E o que você fez? Vamos lá, minha perguntinha aí. Então, eu lembro bem, lógico, assim, porque eu aprendi com um professor, né? E isso sim, o professor era um grande exemplo, né? Porque é aquela questão que a gente sempre reforça, né? O yoga ele tem que passar a ser seu estilo de vida, né? O yoga não é uma técnica, eu faço pilates 3 vezes na semana, nada contra o pilates, eu faço hidroginástica, eu faço voleibol, faço waterpolo, tudo faz bem para a saúde, tá? Mas o yoga não é isso. O yoga não é uma atividade. O yoga é uma transformação no nosso estilo de vida. Então, assim, conviver com o professor de perto, né, e ver uma pessoa
extremamente saudável, extremamente feliz, extremamente disponível para ajudar as pessoas, né? E vivendo uma vida normal, numa cidade grande, pagando conta, pagando aluguel, família, empresa, tudo, mas olhar aquilo ali, para mim, foi meu grande motivador, né? Olhar para o professor e falar assim, é possível viver numa cidade grande, cheio dos desafios, cheio das coisas, e manter um nível de saúde, de felicidade, de disposição. E aí eu comecei, logo no início, a perceber, lógico, as práticas de asana, de pranayama, eu lembro até hoje as sensações assim, quando eu. Porque, assim, lógico que eu conheço desde criança, é meu avô, mas, como eu falei, durante muitos anos eu levava aquilo ali como uma atividade de alongamento. Ah, eu Era vou ali relaxar. automático, né? Você me conhece há muitos anos e sabe que durante muitos anos o yoga passava pela minha vida como uma coisa sem importância. Mas a partir do momento que aí eu tive também, né, a minha crise existencial, os meus pensamentos ali, e eu resolvi mergulhar no yoga, eu já tinha percebido que assim, eu deveria abrir mão de algumas coisas, né, da minha vida e deveria me dedicar a outras coisas. E quando eu comecei a fazer isso, a mudança foi radical, né? Porque assim, radical no sentido que não foi radical no sentido de muito difícil ou eu sofri muito. Foi radical no sentido de que rapidamente eu me senti muito bem. Rapidamente eu me encontrei e rapidamente eu vi que aquilo ali era realmente o caminho. Agora, você, você sabe, você tem que fazer as suas escolhas. Então, em alguns momentos, eu tive que, por exemplo, me afastar de alguns ambientes, de alguns amigos, não por causa deles, porque amo eles todos até hoje, são meus amigos, mas por minha causa, porque eu não queria mais estar me envolvendo em certas atividades, em certos ambientes, em certas coisas que eu preferia evitar, porque eu queria me preservar, né? E aí a mudança na alimentação, mudança no estilo de vida, mudança na espiritualidade, né? Isso a gente tem que entender que, à medida que a gente vai caminhando no yoga, a gente tem que ir se aprofundando. Ah, Thiago, mas você está dizendo que yoga é religião? Não estou dizendo que yoga é religião. O yoga não é religião. Mas o yoga ele é um caminho de autoconhecimento, de uma espiritualidade de cada um. E se você já tem a sua fé, graças a Deus, siga firme. Mas você vai, através da meditação do yoga, perceber mais importância nisso. E como colocar isso na sua vida diária, né? Na sua prática de meditação, na sua prática de hatha. Então, rapidamente, Rodrigo, eu mudei assim. Realmente, eu fiz uma guinada na minha vida, naquele momento, mas foi uma coisa que foi natural, não foi dolorosa, e assim, eu só me sentia cada vez melhor, cada vez melhor. Então, agora, como todo mundo, como todos nós, eu também tive momentos, né, mais jovens, ainda sem estar casado, sem filho e tal, que eu tinha muito mais tempo, né, para praticar mais, para meditar mais, para estudar mais, para poder viajar para a Índia, para poder, né? Agora são fases da vida e aí você vai, quando você tem oportunidade, você aproveita e depois você vai mantendo, vai fazendo. É o que eu falo para vocês, gente. O professor Hermógenes, muita gente fala assim: ah, mas o professor devia meditar o dia inteiro. Não. O professor Hermógenes fazia a aula dele de Hatha Yoga todo dia, 1 hora, meditava um pouquinho, lia todo dia sobre yoga, ajudava as pessoas. Mas isso, assim, momentos do dia dele. Não é que ele passasse 10 horas sentado meditando. Não. Ele trabalhava, ele pegava ônibus, ele fazia compra, ele ia para o centro da cidade. Então, assim, você tem que manter uma constância para que esses resultados eles fixem em você. E aí, quando vem o problema, essa que é a grande ponto, né? Não é porque eu faço yoga e meditação que minha vida resolveu, não tem mais problema. Eu tenho a opção de problema também. Mas os problemas, quando você tem o problema, você respira fundo, você se acalma e você começa a perceber qual é o melhor passo a dar, qual é a melhor atitude a tomar.
o que eu devo fazer, o que eu devo agir e não reagir ao problema, né? E aí tudo fica mais claro, porque se você reage o tempo todo, você não para e não pensa, e aí você toma atitudes erradas, escolhas erradas. Então, o que o yoga traz para a gente é essa possibilidade de, apesar de estar tudo difícil, vários desafios, vários problemas, e isso acontece na vida de todo mundo, eu paro, eu respiro fundo, eu me acalmo, e aí eu escolho o melhor caminho a tomar, né? Muito bom, Thiago. A Aline colocou até aqui um ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas acham chato, às vezes a pessoa acha chato ficar na prancha, mas quer subir no Sirsasana. É exatamente isso, né? Tem algumas coisas, algumas posturas e algumas coisas que, complementando até o que você falou, né? Que são preparatórios, né? E no caso, tem algumas posturas, alguns asanas. Outro dia eu vi num grupo aí de yoga que eu participo, a pessoa falando, aprendi num vídeo aí na internet, aí ficar de cabeça para baixo. Só que aí eu vi um monte de gente até falando, criticando, falando para a pessoa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela não sabe que tem uma preparação para aquilo ali, né? E aí, da mesma forma, vem a parte mental também, né? Que às vezes a gente está aqui conversando, trazendo esses temas para reflexão, que na verdade para alguns pode ser até como uma ajuda nesse momento do que a pessoa pode estar passando nesse momento, pode ser uma mensagem que precisa agora, mas para muitos pode ser uma mensagem também que a pessoa vai usar no futuro, que é até o ideal, né? Porque às vezes a gente entra naquela zona de conforto, fica tranquilão, não, a vida tá boa, não preciso fazer nada. Só que aí quando chega o problema, não faz nada, vem o problema, aí já era, né? Então eu acho que a gente, aquilo que o professor Hermógenes falava, né? Do treinamento e tratamento, né? Então esse é uma questão que eu acho que é bem legal também. Sem dúvida. E é isso que a Aline falou, né? Tem toda uma lógica, tem toda uma preparação. A gente vê hoje em dia muita aula gratuita, né, na internet, no YouTube, e muita gente mal preparada, sinceramente, para ser professor, né? E isso tem risco, né, gente? A gente não pode pensar, yoga sempre é bom, nunca tem risco. Tem risco. Tem risco mínimo, mas tem. Se você for mal orientado, por exemplo, é o que o Rodrigo estava falando e a Aline estava falando. Eu não posso pegar um aluno que acabou de chegar para praticar, mas eu vi na internet ficar de cabeça para baixo é bom, quero ficar de cabeça para baixo. Não, não é assim. A gente vai fazer uma série de preparação, de postura, de fortalecimento, né, de cuidados para que um dia você chegue a fazer isso. Agora, e outra coisa que o Rodrigo falou é essa questão do treinamento, né? Treinamento requer disciplina no sentido de repetição. Qualquer coisa na vida, gente. Se quiser aprender violão, se você tocar violão uma vez por mês, você vai aprender violão? Não vai aprender violão. Você quer aprender a dirigir. Se você dirige uma vez na semana, você vai aprender a dirigir? Não vai aprender. Então, assim, você só vai aprender se você fizer todo dia. Isso é para qualquer coisa, não é só para o yoga. Agora, a gente precisa ter esse compromisso com a gente mesmo. Agora, o que é muito bonito no yoga principalmente dentro do método Hermógenes, o Rodrigo sabe que é uma bandeira, assim, um pilar, né, do método, é que a gente gosta da independência do aluno. O que é isso? A gente vai, no nosso curso, orientar vocês, é um curso de acompanhamento, né? A gente tem aulas interativas o tempo todo, perguntas o tempo todo, estou sempre respondendo os alunos, mas a gente quer dar para vocês um método, uma ferramenta, que uma vez vocês cumprindo o curso, vocês vão ter possibilidade de continuar praticando yoga para o resto da vida, independente do Thiago, do professor Hermógenes, do Instituto. É lógico que a gente fica muito feliz que muitos alunos continuam com a gente, porque nosso curso ele vai trazendo novidades a toda semana, aulas novas. Então, vai evoluindo, né? Vai evoluindo, e os alunos já perceberam que, assim, poxa, eu vou ficar um ano.
Mas no outro ano, pô, não vou ter a aula de Vedanta, não vou ter a aula de yoga para nervosa, não vou ter o Thiago para me responder. Aí eles ficam porque gostam e querem, e a gente fica muito feliz, né? Mas a pessoa tem independência. E a independência, gente, isso é uma coisa que é libertadora, porque assim, você imaginou você cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, emocional, sem depender de médico, sem depender de remédio, sem depender de terapeuta, sem depender de nada, depender só de você mesmo? Isso é uma libertação. Você tem a saúde na sua mão. Agora, não tem milagre, né? Você tem que praticar, você tem que fazer. Se você fizer, você tem a saúde na sua mão. E isso é uma coisa que não tem preço, porque você pode cuidar, né, de você mesmo sem depender de ninguém, para o resto da sua vida, né? Isso que é o mais interessante, né? Eu até falei isso na semana passada, né? Eu acho que isso, quando a pessoa aprende, e não só. Ela aprende técnicas, né, Thiago, que vai inserindo ali na vida que para utilizar a qualquer momento, né? Uma caixa de ferramenta que vai colocando ali. Mas, Thiago, tem algumas pessoas assim que, no tipo, você falou aí, deu o exemplo de violão. Tem gente que, assim como violão, futebol, tem gente que leva jeito para tocar violão e tem gente que leva jeito para jogar futebol, tem gente que não leva jeito, que é a perna de pau. Não é o nosso caso, que a gente é bom, né? Mas tem gente que de violão não, mas de futebol a gente é bom. De futebol nem tanto, mas de polo aquático a gente é. Mas uma desta à parte, né? A gente jogou bem, né? Mas eu. Existe no yoga isso também? Como a pessoa fala assim, ah, não, eu não tenho, tem como você falar, avaliar, ah, não, essa daí não leva jeito para o yoga, não tem jeito. Não, não existe. Não existe. Existe assim, tem uma coisa interessante, que é uma coisa que a gente também tem que entender e aceitar, né? Por exemplo, existem pessoas que têm um corpo mais rígido mesmo, né? Por questões da vida, da prática até ali, fez exercício, não fez exercício, e tem questões físicas mesmo, fisiológicas. Tem gente que chega numa aula de yoga, nunca fez yoga na vida, mas a pessoa parece de borracha. Ela faz qualquer postura que você pedir, nunca fez yoga, nunca fez dança, nunca fez nada. Ela é flexível naturalmente. Eu já vi muita gente assim. Agora, tudo bem, a moça lá era super flexível, mas não sabia nada de respiração, não sabia nada de meditação, não sabia nada de yamas e niyamas. O corpo dela era flexível. Mas será que a mente era flexível? Será que ela estava bem? Será que ela estava equilibrada? Então, assim, existem pessoas também que vão fazer yoga 10 anos, 20 anos e ainda vão ter o corpo rígido. Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja boa para yoga. Quer dizer que ela tenha que aceitar que o corpo dela é mais rígido, que ela vai evoluir até certo ponto, mas que o corpo não é o mais importante, gente. Entende? Então, assim, vai chegar um momento que vai cair a ficha que eu não vou fazer aquela postura mais difícil do mundo que fazem na Índia. Não vou fazer. Nessa vida eu não vou fazer. Tudo bem. Vou fazer as outras que eu consigo fazer e vou me sentir bem, feliz e saudável. Eu não preciso ser um professor. Isso incomodava até o professor. Olha que para incomodar o professor é difícil. Porque o professor, com 80 anos, 85 anos, ele ia a muitos programas de televisão. E aí ele foi no Jô, ele foi na Hebe, tem até a imagem dele com a Hebe, né? Foi em vários programas de televisão. E quem que a televisão queria? Um senhor de 85 anos que fizesse posturas difíceis, que ficasse de cabeça para baixo. É isso que a televisão queria mostrar. E o professor queria mostrar que o yoga é espiritual, que o yoga é um estilo de vida, que é poesia. E às vezes ele falava para o entrevistador, o entrevistador pedia para ele fazer. Ele até fazia, porque ele sabia que aquilo ia chamar a atenção do grande público, né? Tem umas imagens dele na Hebe, o pessoal procura na internet, deve ter aí no YouTube. O professor de sunga fazendo umas posturas no programa da Hebe. Falava, poxa, as pessoas acham que eu sou um homem borracha.
Eles acham que eu sou contorcionista de circo. Não é isso, yoga não é isso. Mas ele permitia, porque ele entendia. Poxa, se eu aparecer na Hebe fazendo yoga, se eu aparecer no Fantástico, se eu aparecer no Jô Soares, milhões de pessoas vão ver a televisão. E algumas pessoas vão se interessar pelo yoga de verdade. Mas o yoga, gente, não é performance do corpo. Então, Thiago, eu não vou fazer yoga porque eu sou muito duro. Besteira! Você vai ficar menos duro, mas você vai aprender a respirar, você vai aprender a meditar, você vai aprender a relaxar, você vai aprender a ser feliz. Então, se é duro ou não, não tem problema. Entendeu? Então, não existe quem não possa fazer yoga. Thiago, mas eu já tenho 80 anos. Posso? Pode. Thiago, eu tenho dor nos joelhos. Pode. Thiago, eu tenho dor na cabeça. Pode. Todo mundo pode. A questão é como a gente vai adaptar para cada pessoa, né? Não, e isso daí é muito bom, que é aquela questão, né? Tem sempre alguma coisinha, é o que eu falei essa semana, né? Do que eu chamo de retorno de investimento. Às vezes não só investimento financeiro, mas investimento do tempo, né? Às vezes a gente investe o nosso tempo em alguma coisa, ou investe o nosso dinheiro em alguma coisa, se a gente tem um resultado ali, pode mudar a vida. A gente estava, essa semana que você, 2 semanas atrás, a gente teve o depoimento muito lindo da Tânia, que ela falando que ela tinha crises de tosse, que com a prática contínua, de repente, essa crise passou. Ela, eu não sei exatamente o que foi que eu fiz para essa crise passar, para esses ataques de tosse passar, quando eu ficava nervosa. Então, a gente sabe, né, Tiago, que foi o todo, né? Foi o todo. Não é uma única técnica que foi o todo. Aí foi a Rosângela também falou que ela teve um tumor, aí ela fez uma cirurgia e, e parece que ela não conseguia mais salivar. Então ela falou que a mesma coisa, depois de um tempo praticando, ela voltou a salivar. Já voltou ao normal? Não, mas ela já voltou. Então, olha a vitória que ela já teve, foi uma coisinha ali. Então a gente sabia, né? Que às vezes é uma coisinha, que a gente não precisa usar o todo, né? Claro que se a gente conseguir usar tudo, vai ser uma maravilha. Mas se tiver que adaptar, como você falou, vai ter resultado também, né? Todo mundo tem, né? Sem dúvida, que o professor falava da saúde holística, né? O nosso corpo, o nosso sistema é um sistema holístico. O que quer dizer isso? Tudo está interligado. Então, por isso que muitas vezes eu não gosto de setorizar demais, né? Esse asana é só para dor de barriga, esse asana é só para dor de cabeça, esse asana é para quem é estressado. Porque se a gente usar o yoga como um todo, como um sistema holístico de saúde, a gente vai curar as nossas questões e a gente vai ter muito mais saúde plena, que é essa saúde do bem, que é uma saúde positiva, né? Que não é só não adoecer. Então, assim, esse é o método. Não adianta eu ficar... me falaram que aquele asana é bom para dor de cabeça, então eu vou ficar o dia inteiro fazendo aquele asana. Porque eu estou usando o asana como uma espécie de aspirina. Eu tenho dor de cabeça e faço asana. Mas eu estou resolvendo a dor de cabeça. De repente, a dor de cabeça vem porque eu estou comendo alguma coisa que me faz mal. Ou a dor de cabeça vem porque eu fico reclamando o dia inteiro. Ou a dor de cabeça vem porque eu não estou fazendo atividade física. E aí o yoga ele vai te ajudar a se equilibrar. E quando você vai ver, a dor de cabeça sumiu. Você não fez o asana tal para dor de cabeça. Você fez yoga. Você viveu yoga. Isso é muito comum, né? A gente escuta isso o tempo todo dos nossos alunos. Eu tinha uma queixa tal, comecei a praticar yoga, nem sei como aconteceu, mas passou. Eu tinha insônia, eu tinha prisão de ventre, coisas que você nem consegue, né? O pessoal que é leigo assim, né, não entende. Mas como é que yoga vai ajudar na prisão de ventre? Né? Mas ajuda. Eu tinha problema de tireoide, eu tinha problema de glândula, eu tinha o que você imaginar. São coisas assim que às vezes a gente até fica espantado, né? A pessoa fala, caramba, eu tinha isso a vida inteira, comecei a praticar yoga
e melhorei. Nem sei como, a pessoa fala, nem sei como, mas melhorei. A Sharon mesmo, desculpa te interromper, a Sharon falou outro dia que ela, antes de praticar, ela ficava, às vezes, uns 16 dias sem ir no banheiro. Olha que loucura isso. E aí, depois que ela começou, depois de um tempo, né? Também não foi logo, não, comecei a praticar, amanhã já tá tudo bem. Não, né? Levou um tempo. E ela até relatou nesse bate-papo, que está gravado aí. Quem quiser pode procurar aí no nosso YouTube. Que ela relatou que acho que ela perdeu quase 15 quilos também. E é toda essa questão, né? Tem tudo isso que vem envolvido aí, né, Thiago? É isso. Rodrigo, acho que a gente está chegando agora no finalzinho, né, desse tema. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas também convidar o pessoal hoje à noite, né? Isso. Hoje à noite, 7 horas, a gente só tem que definir o tema ainda, mas a gente vai estar aqui. Então, 7 horas, a gente com um tema surpresa. Quando a gente ainda não definiu, a gente fala isso, né? Que é tema surpresa. Mas a gente consegue responder algumas perguntas que chegaram aqui, Thiago? Consegue, lógico. E até uma questão também da. Eita, engasguei aqui. Tem que praticar mais yoga. Uma questão também que eu lembro que um ponto também que eu acho que é muito importante a gente falar, Thiago, que eu lembro que você alertou isso lá no início, para mim, não em relação a mim, mas em relação a outra pessoa que eu não vou citar o nome, porque a pessoa não autorizou que falasse isso, mas aquela questão também de um problema que a pessoa ela começa a evoluir, aí ela fica com aquela vontade, né? Eu quero mais, eu quero mais. Aí, em vez dela ir fundo num método, ela começa a pegar um cadinho daqui, cadinho dacolá, e aí ela acaba ficando na superficialidade, esquecendo que cada método, como a gente falou, tem uma preparação para o próximo passo, né? Então, às vezes, você combinar métodos. Claro que às vezes pode ir numa boa, mas às vezes pode atrapalhar, porque eu acho que cada método acaba seguindo uma determinada linha, né? Tem uma lógica, né, Thiago? Não, sem dúvida, isso é importante, porque assim, lógico, quando você está no início, está conhecendo, você tem que, né, conhecer vários para você escolher o que você acha melhor. Mas quando você começa realmente a se dedicar um pouco mais profundo, a praticar, a estudar, é importante que você siga um método, uma linha, um professor, porque esse professor, né, esse método, por exemplo, o método Hermógenes, o professor criou tem 60 anos e milhares de pessoas passaram por esse método. E o professor, ele dá o passo a passo, né? Então vamos fazer isso, então vamos estudar isso, vamos praticar assim e tal. Então é como se ele estivesse te guiando, né? Porque isso realmente acontece e acontece muito, né? A pessoa se apaixona pelo yoga. O yoga é uma filosofia muito vasta, muito vasta. Aqui no Brasil Ocidente a gente não tem nem noção, né? O universo que é o yoga, o universo que são as linhas de yoga, métodos diferentes, mestres diferentes, né? Coisas muito sérias e muito profundas e coisas muito picaretas também, né? Então, assim, e aí acontece que a pessoa ela fica fazendo uma colcha de retalhos. Escutei isso aqui, escutei aquilo lá, bate tudo no liquidificador, só que isso não dá uma constância, não dá um caminho. A grande vantagem de a gente ter o professor como nosso, né, nosso professor, nosso orientador, nosso guru, chamamos assim, ele não gosta, mas porque o guru, na verdade, é a pessoa que caminhou nesse caminho, atingiu o objetivo e ele fala para você, vem por aqui, porque por aqui eu sei que vai dar certo. Então, assim, quando a gente tem um método, a gente tem isso. Olha, milhares de pessoas andaram nesse caminho e chegaram nesse objetivo. Você quer chegar? Então vamos andar junto. Agora, tem que ter esse cuidado, porque senão a gente fica, né, lê um livro aqui, lê uma frase ali, lê um professor aqui, escuta o outro lá, e não sei o quê, e a gente acaba se divertindo, digamos assim, né? Gostando do que está escutando, mas acaba virando uma salada muito grande e que às vezes não vai te dar uma profundidade.
né, o Ramakrishna, um mestre da Índia, que ele falava justamente sobre isso. No pensamento dele, ele dizia que se você quer achar água, né, na terra, no poço, você tem que cavar e você tem que cavar fundo naquele mesmo lugar. Se você fizer vários buracos pequenos, você nunca vai chegar na água. Então, uma vez que você acredita que ali está o seu caminho, que ali tem água, você tem que parar ali e cavar até o final. Você tem que cavar até o final. Porque se você ficar buscando vários buraquinhos, você não vai chegar no... E o yoga é assim também. Vamos lá, Tiago. O seu xará, Tiago, está perguntando aqui, por que voltar para o yoga é difícil? Essa é uma boa pergunta, Tiago, meu xará, porque assim, o que acontece, né, gente? A nossa mente, o professor dizia que a mente mente. Então, a mente, ela cria uma série de dificuldades, uma série de obstáculos, uma série de desculpas para a gente não fazer o que a gente precisa fazer, que é aprender a lidar com a mente, aprender a lidar com o ego. Então, vem sempre uma desculpinha. Mas agora eu não tenho tempo. Mas agora eu estou trabalhando muito. Mas agora minha filhinha nasceu. Mas agora está muito quente. Mas agora está muito frio. Mas agora está caro. Mas agora não só tem online. Mas sempre tem uma desculpa. Só o que isso acontece, né? Vamos ver pelo lado do ego. Porque o ego, quando não bem administrado, ele quer tomar conta. Ele quer só o que é fácil, o que é confortável, o que é prazeroso. Só que isso, muitas vezes, vai levar a gente a um processo de doença. Doença física, mental, espiritual, estresse, cansaço. Quando a gente propõe para a nossa mente, para o nosso ego, vamos sentar para meditar, vamos fazer yoga, ele fala, não, opa, isso aí não é bom para mim. Se o cara começar a meditar muito, ele vai começar a tomar outras escolhas que eu não quero. Então, Thiago, é uma questão da gente observar os nossos pensamentos. E muitas das vezes, gente, eu falo isso tranquilo, assim, é igual um remédio. Eu sei que eu estou com uma questão, eu sei que o remédio é amargo, eu sei que é ruim tomar remédio, mas eu tenho que tomar remédio naquele dia. Então, em alguns momentos, não vou dizer para você que todo dia que eu sento para praticar, ou sento para meditar, ou sento para fazer yoga, que é a melhor coisa do mundo, que é aquilo que eu queria fazer naquela hora. De repente, naquela hora eu queria sentar e ver um filme, eu queria sentar e ver um esporte, mas tem dias que eu vou falar assim, não, hoje eu vou praticar, mesmo agora não estando com vontade, é minha hora da prática, eu vou fazer minha prática porque me faz bem. Eu sei que me faz bem. Então, Thiago, às vezes a gente tem que desafiar esse pensamento de que é difícil voltar, não estou com vontade e tal. A gente tem que, às vezes, colocar um pouco a nossa força de vontade. Eu sei que faz bem, eu sei que se eu voltar vai ser bom, então, às vezes, eu preciso realmente me dar um empurrãozinho, eu mesmo me empurrar para a prática, né? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta, que eu também não quero tomar muito tempo aí para também não chegar logo com tudo, né, Tiago? Vamos devagarinho. Ó, a Karine perguntou, lembra da Karine? Eu estava tentando lembrar o nome dela outro dia, eu não conseguia, mas eu acho que até você falou certo, Rudi, mas a Karine perguntou, algum pranayama que seja sedativo, ela colocou até aqui entre aspas, por quê? Tiago, não sei se lembra que sofri um acidente e tive lesão da coluna. Sou do grupo Yoga para Nervosos. Estava usando colete e pratiquei yoga há mais de 30 anos atrás. Não, calma aí que eu misturei. E fazia os asanas mentalmente. Tenho muita dor no corpo todo, pois depois do acidente a fibromialgia piorou demais. Não sei se tem algo assim, mas arrisquei a perguntar. Você lembra desse caso, né? Lembro. É muito interessante, né? A Karina sofreu um acidente, não estava podendo mexer o corpo, né? Mas ela dizia que assistia às aulas e mentalmente ela ia fazendo as posturas. Com certeza isso deve ter ajudado a ela, porque
a parte mental é muito importante. Karina, tem sim. Você está lá no curso, tem vários pranayamas, mas o que eu posso indicar para você fazer bastante, respiração polarizada e respiração quadrada, tá? Essas duas respirações que estão lá no curso podem ajudar a controlar um pouco mais essa dor, a ajudar a relaxar mais. Então, se concentra na respiração polarizada, que inclusive é que a gente está fazendo nessa série, né? E a respiração quadrada, tá? Mas qualquer coisa, Karina, você tem aí no nosso WhatsApp, manda uma mensagem de áudio para mim, para a gente poder conversar mais sobre como é que você está, como que você está fazendo, tá? E tem também, eu não sei, né, Thiago, o relaxamento, ele pode, aquele relaxamento conduzido pelo professor Hermógenes, se Pode pode... ajudar, sem dúvida. O relaxamento é fundamental. Ela tinha dito que ela usava bastante, né? Eu lembro que ela falou que estava usando bastante tá. o relaxamento. Teve uma pergunta aqui que eu achei legal, do Gregório Vieira, perguntando se tem um pouco de Guiana Yoga também. Eu vou falar rapidamente. O Guiana Yoga é o yoga do conhecimento. Então, tem sim, Gregório, porque a gente tem um curso fantástico de Vedanta. Junto do nosso Autoperfeição, a gente tem uma professora que mora na Índia, estuda numa tradição do yoga do conhecimento, e a gente tem aulas semanais com ela, fora vários cursos já gravados. Então, isso é uma parte que é muito bom, que tem muito material no nosso curso hoje em dia, para quem quer estudar esse yoga mais do conhecimento. Então, vale a pena você deve ter já, com certeza você já conhece o que é Vedanta. Então, a gente tem a professora Tilaka, lá da Índia, dando aula para a gente toda semana, fora os cursos gravados, né? A Karina está perguntando, desculpe, a quadrada e a outra é a polarizada, Karina. Polarizada, que é da série, aquela que a gente faz intercalando, né? A gente está fazendo nessa série. Mas é exatamente isso, né, Thiago? Lá tem isso, né? Karine, Tem teoria. Karine. Você hoje está errando o nome. Olha lá, ela botou lá. Eu falei Karine. Karine. Desculpa aí, Karine. Não, mas eu com o nome, eu não vou nem falar isso para não ficar reforçando isso daí, que eu não sou bom com o nome. Eu estou num processo de evolução contínua a melhorar os nomes. Pronto, já ressignifiquei aqui a minha questão de lembrar nomes. Mas tem algumas perguntas aqui, teve muita gente que mandou aqui, que está muito feliz de ver você aqui de volta conosco, Thiago, que é ótimo ver a sua recuperação, e outras pessoas aqui também trazendo aqui os resultados que estão tendo com a prática contínua. Tem algumas perguntas aqui que me desculpa se eu não consegui, eu estou puxando aqui para cima, se eu não consegui, se eu perdi alguma pergunta. Ó, a Glória Maria, até o nome da minha mãe. Quais os principais benefícios da yoga? Eu acho que eu até anotei aqui que acho que a gente pode fazer um dia só para falar isso, né, Thiago? E na Jornada da Perfeição você fala isso também, né? A gente falou hoje bastante, mas é um tema bem legal para a gente aprofundar, porque realmente, assim, eu sou suspeito, mas não conheço nenhuma outra método, técnica, estilo de vida que possa trazer tantos resultados de uma maneira integral na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. O yoga muda todas as áreas da nossa vida. Isso é uma coisa realmente que eu não conheço. Assim, não estou sendo metido, não, mas assim, eu não conheço realmente, não conheço nenhuma outra filosofia que possa mudar tanto, de maneira tão profunda e tão acessível às pessoas, né? Então, isso é um tema muito legal, porque benefícios, assim, a gente pode falar o dia inteiro só sobre benefícios que a gente pode ter, né? É isso aí, Thiago. Thiago, obrigado aí, irmão. Mais uma vez, é muito, muito bom ter você aqui de volta conosco. Eu aposto que todo mundo aqui está muito feliz também de ver você aí bem. Pô, eu lembro aquela vez que a gente falou, nossa, eu falei assim, caramba, o Thiago você tava com uma cara que eu falei assim, meu Deus, deixa o Thiago, eu mando o Thiago, acho que mando mensagem para o Thiago Felipe, que eu estou aqui na Austrália, então aqui é de manhã, eles acordam, tem um monte de mensagem lá que eu mando para eles quase que diariamente. Esses dias eu nem mandava muita mensagem para o Thiago para não perturbar muito a ele. Mas é muito bom ter você aqui de volta conosco, irmão. E, cara,
Vamos seguir junto, né? Ajudando aí todo mundo a inserir esse yoga como estilo de vida. Então, gente, eu queria agradecer muito, assim, primeiro toda a equipe aí, o Rodrigo, o Thaís, Felipe, agradecer os alunos que participaram aí dessas lives com o Rodrigo e agradecer, poxa, tanta mensagem, tanta oração que eu recebi, tanto, poxa, eu fiquei muito emocionado, né? E, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, a gente vai falar sobre isso depois, né? Sobre essa história do Covid, vamos marcar um dia para a gente falar. Mas é muito bom estar de volta, porque dividir com vocês o que eu aprendi com o professor é a missão da minha vida e é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de tentar compartilhar um pouco e tentar ajudar de alguma maneira. Mas eu queria agradecer muito, muito mesmo, lógico, a Deus, mas a vocês também, porque parece não, mas cada oração, cada sentimento, cada mensagem, cada intenção de vocês chega para a gente e fortalece muito. Então, Rodrigo, muito obrigado, valeu. Gente, obrigado mesmo, de coração, um beijo. Vamos ser felizes. Namastê. Namastê. Tchau, tchau, irmão.